Vamos lá falar do Vascão da Gama? Fala, Rodrigo Machado. Pois é, Azevedo, o Vasco se apresentou há pouco no CT do Almirante, na Barra da Tijuca, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, para dar início à preparação da temporada 2025. O Vascão, portanto, que estreia no Campeonato Estadual no próximo sábado, 4h30 da tarde, na Colina Histórica, contra o atual vice-campeão carioca, o Nova Iguaçu, mas aí com uma equipe alternativa. E olha, já a gente vai falar com mais propriedade, mas alguns reforços se apresentaram hoje. O Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, o Daniel Fusato, que eu já vou falar, e o Tietê, ex-Botafogo, 150 jogos, atual campeão brasileiro e da Libertadores pelo Glorioso. Ele que assinou um compromisso de uma temporada, agora no fim de dezembro. Em breve deve ser anunciado oficialmente pelo Cruz Maltino, mas já está no elenco. Vai reforçar o gigantesco do agora treinador, Fábio Carilli, que esteve no CT Moacir Barbosa na última sexta-feira ao lado do auxiliar técnico Leandro Cuca, do César Mendes, que é o preparador físico, e do Denis Lupe, que é o analista de desempenho e equipe do Carilli aí para a temporada atual. Lembrando que, como eu falei, um dos reforços chegou no último sábado, o goleiro Daniel Fusato, de 27 anos, que estava no Eibar da Espanha, também se apresentou hoje, estava há 6 temporadas no futebol europeu, das quais 3 esteve na Roma. Aliás, foi campeão da Conference League, a Liga Conferência de 2021-2022, sob o comando do português José Mourinho. Ainda passou por Gil Vicente de Portugal, UD Ibiza e Getafe da Espanha, além do próprio Eibar. Vasco, que nesse meio tempo negociou o Léo Pelé com o Atlético Paranaense, já foi anunciado por lá, e hoje o Maicon, The God of Zaga, deve ser anunciado no arquirrival, no Coritiba. Boa sorte aos dois. Vasco que vai fazer uma reformulação total na defesa para a temporada. Cara, assim, eu sempre, quando eu falo sobre os jogadores de futebol, aqueles que não agradam, né, aqueles jogadores mais contestados, eu sempre tenho muito cuidado para não ofender o profissional, o ser humano. Eu acho que a gente tem que ter essa cautela, né? Eu acho que é uma norma que todo jornalista deveria ter, o seguinte, né? Se coloca no lugar do cara, se o filho do cara, se a mulher do cara, né, ficaria feliz, né? Respeitoso. Exatamente. Então, assim, partindo dessa premissa, eu tenho que dizer o seguinte, cara. A torcida do Vasco, pelo que Léo e o Maicon, que tá perto de ser anunciado lá no Curitiba. É no Curitiba ou no Juventude? Curitiba, né? Curitiba, no Coxa. Certamente, pelo que eles apresentaram com a camisa do Vasco, a torcida não vai sentir saudade, né, cara? Não, nem um pouco, né? O Léo é aquilo, né? Eu ouvi de um amigo nessas resenhas, peladas de fim de ano e tal, brincadeira, falando sobre como ele tem empenho, ele é empenhado, ele se entrega, mas também às vezes ele dá azar, né? A bola, acontece a jogada, a bola bate nele e é gol. Você sabe acontece tanta coisa, mais louco, o último Léo, erro é o dele. É que só pra fazer uma retrospectiva rapidinha aqui, o Léo lá no Campeonato Carioca do ano passado, Sim. Ele atuou como lateral, ele saía da zaga e às vezes ia pra cabeça de área, fazia uma primeira contenção, e era um cara muito elogiado. Cara, como o futebol do Léo caiu, eu acho que ele sentiu muito o peso da torcida do Vasco, críticas, né? E isso interfere, né? A gente discute bastante sobre o aspecto psicológico, o equilíbrio emocional, determinados momentos, a presença de profissionais qualificados para trabalhar especificamente com esse ponto do futebol, e para mim ficou evidente também essa situação. O Léo não é o pior jogador do mundo, mas ainda tinha essa questão, né? Que puxava ele para baixo, um erro que às vezes acabava comprometendo e condicionando toda a apresentação dele em determinadas partidas, e também às vezes como ele era o para-raio, né? Porque às vezes outro jogador falhava, mas só porque o Léo tava no frame, só porque ele tava em um ponto do vídeo, ele acabava recebendo essa responsabilidade. O próprio Maicon falhou tanto quanto o Léo, talvez, e não tinha o mesmo número de críticas. Acho que bom que são jogadores que agora encontraram outro espaço, agora seguem a carreira, e o Vasco da Gama, a gente espera ter uma defesa um pouquinho mais qualificada e equilibrada. Lucas Oliveira, Azevedo, ele teve uma passagem pelo Atlético Goianiense, jogou o Campeonato Brasileiro recentemente lá no Dragão, jogou uma Série B pelo Cruzeiro. É um jogador que, Azevedo, tem o mesmo nível que os outros jogadores que deixaram o Vasco da Gama. Talvez não tenha o mesmo nome, mas é um atleta que passou por equipes de meio de tabela ou que compôs elencos que disputaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não, um grande jogador,
mas é um atleta que chega para compor o elenco. Ele substitui essas peças no aspecto numérico, né? Mas de termos de qualidade, ele não é, dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, um reforço pro Vasco. Ele é uma contratação pro Vasco para compor o elenco, dar número também, volume a esse elenco do Vasco da Gama, sendo mais uma opção para a zaga. Mas é aquilo, né? O torcedor não pode esperar tantas coisas dele, até pelo histórico recente. Mas que ele mude esse panorama e faça a temporada da carreira dele. Mas, de início, Azevedo, é o mesmo nível de sistema defensivo do Vasco, talvez até um pouquinho mais baixo em relação ao último ano. Não que ele seja um jogador ruim, Sim. mas que ele ainda não apresentou o necessário para ele ser o dono do sistema defensivo do Vasco. É uma contratação para compor o elenco. Meu Deus, já começamos mal. Espero com titulares que com titulares eles se organizem e não seja aquele desespero do ano passado. É o temor de todo vascaíno no momento. É né? um Vasco que não faz um jogo treino bom, é um Vasco que, Azevedo, que viu no ano passado o trabalho do Carille, a gente conhece o trabalho do Carille. Eu não acho que esse é um modelo de jogo que o Pedrinho gosta pro Vasco, não é um modelo de jogo que o Vasco quer. É um treinador que deixou o Santos vaiado, sendo campeão, mas vaiado, e a gente pode utilizar essa expressão, mas ela pode ser um pouquinho pesada, mas é um treinador que saiu chutado do Santos pelo torcedor, o torcedor não queria ele lá, e ele acaba acertando com o Vasco. Não é um modelo de jogo que é o mais atrativo pro torcedor e pra mim. A gente torce para que ele dê um jeito no sistema, principalmente no sistema defensivo do Vasco, e que faça o Vasco jogar bem e ter um ano aí que tem, pelo menos, desenho a possibilidade de um título. A gente sempre fala em Copa do Brasil porque é o mais possível. Mas, assim, de maneira fria, já de início de ano, o Vasco inicia essa temporada sem nenhuma projeção de título. E sim com esse sonho de, quem sabe, como no ano passado, chegar a uma semifinal, uma decisão de Copa do Brasil, porque é um torneio que nesse momento é mais acessível. O Vasco precisa de muito mais em nomes, peças, qualidade também de treinador para essa temporada, para conseguir sonhar ou almejar algum título em 2025. Mas quem estava lá, aliás, quem já está desde o fim do ano passado treinando a pedido do próprio jogador, é o Paulinho. Isso porque ele ficou um ano inteiro parado, depois daquela lesão do ligamento cruzado do joelho direito, uma lesão difícil de ser recuperada brevemente. Ele perdeu a temporada inteira e agora ele quer ficar à disposição, ou pelo menos pretende ficar à disposição do Fábio Carille para o jogo contra o Nova Iguaçu, atual vice-campeão estadual, 4h30 da tarde no próximo sábado em São Januário. Vamos inclusive ouvir da boca dele essa disponibilidade para o jogo de sábado. Então, a minha previsão ainda eu não sei. Voltei mais cedo, como falei, voltei no dia 27. Estou à disposição da equipe técnica. Se for da vontade dele em jogar 45, 60, estou à disposição e continuar treinando para estar pronto. Se precisar de mim, estarei presente. Agora, a gente entende que foi uma lesão difícil, o mental do jogador não fica o mesmo, né? Você vê os seus companheiros atuando, você se vê até desvalorizando. É um ano a menos de carreira. E aquela possibilidade de ajudar o Vasco, que, por exemplo, chegou na semifinal da Copa do Brasil, e o Paulinho seria muito importante diante do Atlético Mineiro. Ele também falou sobre a parte mental desse ano inteiro que ficou indisponível no Cruz Maltino. Confesso que o mental agora está um pouco bem melhor. Ano passado, confesso que estava com o mental um pouco conturbado pelo que eu passei. Acho que a lesão LCE é uma lesão muito, muito complicada, muito difícil. Os jogadores que já passaram por esse processo sabem o quanto é difícil, o quanto exige muita coragem, sacrifício e muita resiliência. É uma lesão muito dolorosa. E eu sofri muito por essa lesão, por ter sido minha primeira lesão e a mais grave, né? Que nenhum jogador gosta de ter. Mas agora, graças a Deus, estou recuperado, a cabeça tá boa. Como eu disse, continuar me preparando, continuar treinando bem, para que eu possa entrar o mais rápido possível em forma, para poder ajudar o Vasco. Para a temporada de 2025, lembrando que alguns ainda faltam ser anunciados, mas já estiveram presentes no CT e participaram da primeira atividade de hoje. São eles o goleiro Daniel Fusato, que chegou sábado ao Rio de Janeiro, veio do futebol espanhol, jogou 3 anos na Roma, junto com José Mourinho,
os defensores Lucas Freitas e Lucas Oliveira e também Tietê. Esse aí dispensa maiores apresentações, acabou de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo. O Vasco ainda deve ir ao mercado, ainda vai tentar reforçar a equipe, mas tem toda a situação da SAF. Eu sei que a torcida está impaciente, quer informações sobre quem vai gerenciar a SAF do Vasco. Mas eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de cautela, até porque a pressa lá de trás gerou a vinda da 777, e deu no que deu. Então acho que o Pedrinho, que é um cara muito inteligente, muito bem relacionado, junto com o departamento de futebol, a diretoria do Vasco, vai sim tentar reforçar com o que tem, principalmente depois da dispensa de alguns jogadores. O Léo Pelé que foi para o Atlético Paranaense, o Maicon que está indo para o Coritiba, mas nesse momento toda a calma é bem-vinda. Tietê foi uma boa, hein, cara? Gosto do nome, mas é pra uma posição que o Vasco já tá bem servido. Acho que o Vasco precisa de outros nomes pra outras posições. Ouvimos o Paulinho. O Paulinho é um cara que vai dominar. Grande reforço, vai dominar essa posição. O camisa 8 ali é ele. Mas eu acho que o Tietê, pela polivalência dele, o cara atua na lateral se for necessário, né? O Vasco tem 2 laterais, né? Eu acho que o Tietê foi uma oportunidade de mercado que o Vasco foi atrás, e você tem que ir atrás mesmo de bons jogadores. Jogadores experientes, que resistam à pressão, que entendam o cenário, exatamente. Acostumado com vitórias, um cara multicampeão por vários times, né? Sempre que ele chega num time, esse time consegue se tornar competitivo, campeão. Mas ainda acho que o Vasco precisa de atacantes de lado. Essa é a posição mais carente do Vasco, além da zaga, né? A zaga é óbvia. A questão dos atacantes de lado, tem 2 jogadores lesionados que devem voltar, a zaga nem isso. Então, o Vasco precisa de zagueiros, precisa de atacantes. O Tietê foi uma oportunidade de mercado, por isso que eu gosto, mas é uma contratação para uma posição que o Vasco já tá bem servido. Jair, Paulinho ali pra camisa 8, pra camisa 10, Coutinho, Payet, enfim. Eu, sinceramente, acho que ainda falta muito pro Vasco se tornar competitivo. O Paulinho, de fato, tem um peso muito grande também nessa volta dele, né, Léo? Tem sim, agrega bastante em qualidade, um jogador que tem um carinho, uma conexão com o torcedor. É um jogador experiente, a gente sabe de toda a dificuldade que ele passou na temporada passada por conta de uma lesão na disputa do campeonato estadual. Ele e o Jair. Pois é. O Paulinho se machuca num jogo, o Jair se machuca no outro. E os dois perderam a temporada. Justamente no campeonato estadual, ele mostra também, já cria também um olhar diferente do torcedor com a disputa do campeonato estadual, mas um jogador de muita qualidade e que fez muita falta no ano passado. E o treinador do Vasco, o Carille, conseguir encaixar, dá pra colocar todo mundo dentro de campo, né? Não acho que seja o perfil dele, não. Com certeza. Ele é um treinador um pouquinho mais reativo, que prefere jogadores... É mais fácil Paulinho, Tietê, Jair e mais um camisa 5. Enfim, ele tem essa possibilidade. São jogadores de qualidade que têm essa possibilidade de ser o box-to-box, né? Área a área. Jogadores que são volantes, mas que também têm a qualidade para chegar no ataque e também ter um poderio ofensivo minimamente interessante. Fico animado com esse reforço interno do Paulinho, mas como disse o Vitor, né? O Vasco tem outras posições com maior urgência nesse momento, até mesmo a referência ofensiva, né? O Verratti pode não aguentar, até mesmo pela idade, né? Uma temporada longa com o Vasco da Gama. Já que a gente tá falando bastante sobre lesões, um calendário diferente, esticado por conta do Super Mundial e tudo isso, então o Vasco ofensivamente tem que olhar para outras opções, como os lados, as pontas e principalmente o setor ofensivo.